ética e moral, alguns filósofos, alguns pensadores ao longo da história da filosofia, sempre colocavam os dois como equivalentes, mas ao longo da modernidade e até no período agora contemporâneo, as duas estão praticamente separadas. Moral, muitas das vezes é entendido tem, como podemos dizer, o significado de uma definição daquilo que chamamos de uma ideia de bem e mal, certo e errado. Ou seja, ações ou reações daquilo que está acerca de um conjunto de regras de conduta. Ou, em outras palavras, também, aquilo a qual temos em relação aos costumes. Ou seja, aquilo que é passado de em geração para geração como algo que é dado como certo, mas o conceito de moral ele pressupõe muitas das vezes uma mudança daquilo que é moral para um período e que deixa de ser em outro. Ou seja, a moral ela tem aquilo que chamamos de uma mutabilidade ao longo da história. Diferentemente da ética, a ética já é aquilo que chamamos de uma análise filosófica acerca das questões morais. Ou seja, ela pressupõe, no caso, um agente moral que faz com que nós temos uma livre relação entre as ações morais entre o tempo, ou seja, é aquilo que chamamos de uma análise mais aprofundada acerca daquilo a qual nós entendemos como certo e errado, que também pode ser, de certa forma, uma análise sobre um período histórico acerca a qual nós estamos vivendo. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo bem básico, que pode ser um tema um pouco polêmico, mas de certa forma serve como um ponto de explicação para a nossa análise aqui de hoje. No período dos anos. Até o finalzinho dos anos 2000, a ideia de gravidez na adolescência era visto como algo pejorativo para a sociedade, ou seja, não tinha um caráter moral. As pessoas, as meninas principalmente, e também os rapazes, tinham uma visão meia, como podemos dizer, mal vista na sociedade quanto eles eram pais ou mães solteiras. No caso, isso se deu até o início dos anos 2000. Depois dos anos 2000, a gente viu, de certa forma, uma banalização. Ou seja, essa banalização pressupõe aquilo que chamamos de uma mudança do conceito moral. Ou seja, aquilo que era visto como algo errado, ou também visto como algo fora do padrão de conduta de uma sociedade, deixou de lado e se tornou algo normal, corriqueiro. Hoje, pais e mães solteiros, principalmente menores de idade, não são vistos como transgressores de uma lei moral, mas vistos como algo normal hoje. Ou seja, aquilo que era moral ou amoral para alguns pode ser modificado ao longo do tempo. A análise disso tudo faz parte da ética. No caso, a ética tem a capacidade de observar acerca dessas questões, entender a mudança que acontece ao longo do tempo. Ou seja, a ética tem a capacidade de ver as relações entre aquilo que é moral e aquilo que não é moral. E ver como a cultura e a história e o período a qual nós vivemos pode gerar uma modificação acerca de tais conceitos que podem ser colocados de lado ou, de certa forma, podem ser novamente reanalisados. Tá? Eu vou fazer uma proposta aqui a vocês. Eu vou colocar no link aqui abaixo desse vídeo o, o filme Menino do Engenho, tá? Esse filme, pessoal, é um filme de 1965, ou seja, é um filme bem antigo, que trabalha acerca da questão da moralidade, principalmente daquilo que chamamos de uma ideia de
de envolvimento dramático das emoções acerca daquilo que chamamos de questões morais. Isso serve como exemplo para aquilo a qual eu estou falando a vocês. Conceitos que eram morais, ou que eram ditos em determinados períodos da história como errados, são modificados ao longo do tempo. Eu quero que vocês notem, no caso, aquilo a qual era visto como fora da moralidade em um período da história, e hoje é considerado como algo imoral. Eu vou só dar uma pequena préviazinha aqui do filme. No caso, há no início do filme a cena da morte da mãe do menino. A mãe morre por motivos de ciúme, no caso, ciúme do pai. O pai assassina a mãe por motivos de ciúme. Naquela época, isso era visto como honra, ou seja, não era visto como errado para a sociedade daquela época. Ou seja, você matar sua esposa por motivos de achar que ela está te traindo ou achar que ela está fazendo algo errado. O homem tinha essa, como podemos dizer, essa segurança jurídica, moral, ética na história, naquele período da história a qual fazer um crime daquele era visto como algo comum ou apenas uma lavagem da sua honra. E sabemos que hoje isso é visto como algo deplorável e de fato é um assassinato, tá? Com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês leiam o capítulo da aula de hoje. Não deixem de assistir o filme Menino do Engenho e para fazer essa análise mais acerca daquilo que eu falei na aula de hoje, tá? Tenham uma boa semana para vocês e bons estudos.